Nós vamos voltar ao nosso estudo, a confissão de fé. Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Nós nos alimentamos pela palavra de Deus. E essa palavra de Deus, ela é a base da nossa fé. E nós temos falado que fé não é uma fé mística. Fé é confiança numa verdade. E que verdade é essa, né? No mundo de tantas conversas, de tantos ensinamentos, de acho que é isso. A verdade que nós cremos é a verdade da palavra de Deus. Nós chamamos da doutrina da palavra de Deus. Quando nós estudamos a confissão de fé, nós estamos tendo essa oportunidade de estudar a verdade como palavra. A Bíblia, ela traz diversas doutrinas, mas nem sempre ela sistematiza como nós podemos estudar, através de uma confissão de fé ou de alguns livros. E nós não estamos trocando a Bíblia pela confissão de fé, mas nós estamos estudando a Bíblia a partir da confissão de fé. E termos que nós ouvimos na Bíblia vão ficando mais claros à medida que nós estudamos separadamente. Por exemplo, o termo de hoje, né? E nos justificou. Tá, mas o que é isso? Então nós precisamos estudar o que é justificação. E assim nós temos estudado, né, a palavra. Esse tema de hoje, justificação, ele tem 6 tópicos. E hoje eu consegui trazer o papel, que eu sempre faço um papel resumo e esqueço em casa. Hoje ele veio. Ele tem 6 tópicos, ou 6 sessões. Interessante que o capítulo 11 é adoção, e tem um tópico apenas. Então, nós vamos estudar este outro tópico. Embora esse tenha 6 tópicos, nós vamos demorar um pouquinho mais no número 1. Depois a gente vai percebendo que é aquele explicar, reexplicar, desenvolvendo, voltando atrás, desenvolvendo um pouco mais do assunto. Não sei se é porque a gente acabou de voltar e eu estou bem assim, quando você volta num tema, mas eu achei esse capítulo muito explicado, assim, muito fácil da gente compreender. E espero que os irmãos também possam entender assim. A justificação é um tema que nos remete a Deus. Interessante que a justificação, muitas vezes, ela é confundida com a santificação. A justificação, ela não depende de nada de nós. É um ato de Deus, é um ato espontâneo, imediato, acontece de uma vez só, e nós não colaboramos. A santificação já é uma obra da operação do Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus mexe na nossa vida, mas nós trabalhamos. A Bíblia fala, desenvolvei a santificação. Nós trabalhamos, e é um processo que nós fazemos parte. O termo justificação, acho que é um termo, digamos assim, até fácil de se lembrar, de se entender, né? Justificar, declarar justo, é uma declaração, por exemplo, uma declaração judicial. O juiz disse que esse está absolvido ou está condenado. Então, Deus declarou-nos justos. Declarar alguém justo não significa que ele não teve erro, ele não teve pecado. Significa que o juiz, assim, concedeu uma sentença de liberdade, nos declarou justo. E Deus, então, nos torna justo. Nós confessamos nossos pecados, porque nós mesmos justos, ainda pecadores. A justificação não tem nada a ver com uma mudança de chave, agora a partir desse momento você é um santo perfeito, não. Nós somos considerados justos por Deus, ou seja, nós estamos livres da morte, livres da consequência do pecado, mas ao mesmo tempo nós ainda somos pecadores, por isso nós precisamos da santificação. Se nós não somos santos, se nós não buscamos a santificação, há de se questionar essa justificação. Ninguém pode falar, não, eu sou justificado, então eu vou fazer o que eu bem entendo.
Justos diante do Senhor. Bom, eu vou parar por aqui, senão a gente vai falar muito, né, no resumo, antes da gente passar pelo estudo. Mas vamos lá? Esse é o primeiro tópico. Aos que Deus chama eficazmente, também livremente justifica. Esta justificação não consiste em Deus infundir neles a justiça, mas em perdoar os seus pecados e em considerar e aceitar as suas pessoas como justas. Deus não os justifica em razão de qualquer coisa neles operada ou por eles feita, mas somente em consideração à obra de Cristo, não lhes imputando como justiça a própria fé, o ato de crer ou qualquer outro ato de obediência evangélica, mas imputando-lhes a obediência e a satisfação de Cristo, quando o recebem e se firmam nele pela fé. Fé esta que não tem em si mesmo, mas como dom de Deus. Eu disse que esse tópico é maior, nós vamos demorar um pouquinho mais nele. Vamos dividir aqui em duas partes. A primeira parte, os que Deus chama eficazmente, também livremente justifica. Lembramos que o nosso estudo da Confissão de Fé de Westminster, sempre digo, né, que todas essas partes têm várias citações bíblicas. Nosso tempo aqui não daria para a gente citar todos e ler todos os textos. Então, nós sempre falamos, né, que os irmãos possam estudar em casa. Quem não tem a confissão de fé, vou colocar de novo lá o PDF da Confissão de Fé no grupo. E você pode comprar também esse livro, foi relançado na Casa Editora, Confissão de Fé de Westminster. Esse livro relançado, ele tem até os versículos lá, você não precisa nem procurar os versículos, ele já vem com os versículos completos no corpo ali do texto. Então, tudo que é falado aqui é tirado da Bíblia, tá? Esse é o nosso entendimento. Os que Deus chama eficazmente, também livremente justifica. Nós podemos ver isso quando nós lemos lá em Romanos 8:30, aos que predestinou, esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Quem lembra qual foi a nossa última aula? A lição 9. Era adoção. E depois, agora, justificação. Então, aqui está, olha, aos que... Desculpe, irmãos, falei errado. Era a vocação. Adoção é o próximo. Chamou. O último tópico que nós estudamos foi a vocação eficaz. Aos que chamou, vocação. Esses também justificou. Então, nós estamos estudando a justificação agora. E aos que justificou, esses também glorificou. Os que Deus chama eficazmente, também livremente justifica. Correto? Isso é uma afirmação aqui. Fato importante, a justificação não consiste em Deus infundir neles a justiça, mas em perdoar os seus pecados e em considerar e aceitar as suas pessoas como justas. Por que essa frase está aqui? Então, é aquilo que eu falei há pouco. Há muita dificuldade, até hoje, de muitos não entender a justificação como ato específico de Deus, mas misturar com a santificação. Para alguns, a justificação é como se Deus desse uma mãozinha para nós e nós vamos juntos ali trabalhando essa obra e assim o homem cooperando num ato como esse. E aqui a justificação, ela é esse ato de Deus tornar justo. O que um criminoso faz para se tornar justo? A partir do momento em que ele realmente cometeu aquela infração, aquele pecado, vamos dizer assim, ele não pode fazer nada a não ser pedir a misericórdia. Então, somente o juiz pode fazer alguma coisa por esse condenado. E é esse o ponto da justificação.
correto? É perdoar, é aceitar pessoas que eram pecadores como justos. Romanos 3, 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ainda, explicando esse primeiro tópico, Romanos 4, 5 a 8. Mas ao que não trabalha, porém crê nele, que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem quem Deus atribui justiça, independente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Eu deixei grifado ali, não dá para ver muito bem, né? Em negrito, bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça. É Deus em que atribuiu essa justiça. E ainda o verso 8, bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Imputar é cobrar, é algo que o Senhor Jesus colocou no lugar, né, do pecado, a justiça. Então nós não somos cobrados por esse pecado, mas somos declarados assim, justos diante de Deus. Romanos 8,33, por exemplo, diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Não podemos ser acusados, somos perdoados do nosso pecado. Segunda parte do ponto 1. Deus não os justifica em razão de qualquer coisa neles operada ou por eles feita, mas somente em consideração da obra de Cristo, não lhes imputando como justiça a própria fé, o ato de crer ou qualquer outro ato de obediência evangélica, mas imputando-lhes a obediência e a satisfação de Cristo, quando o recebem e se firmam nele pela fé. Fé esta que não tem em si mesmos, mas como dom de Deus. Então, nós não somos cobrados pela nossa própria justiça. Nós somos, assim, vistos pela obediência e justiça de Cristo. Repare aqui a frase que está em amarelo. Em consideração da obra de Cristo. Deus não nos justifica em razão de qualquer coisa em nós mesmos, mas em consideração à obra de Cristo. E esse tópico, realmente, ele vai colocar-nos, né, como qualquer outro ser humano, pecador. Nós não somos especiais. Por que nós somos especiais? Porque Deus assim nos concedeu a salvação. Lembra do povo de Israel? Um momento ele se considerou, né? Nós somos os filhos de Deus, nós somos especiais. E foi falado para eles, né, que eles eram escolhidos do Senhor, mas que neles mesmos não havia nada de especial, a não ser serem considerados, serem separados por Deus. É um mistério, irmãos, que nós não sabemos explicar, mas Deus assim quis e nos chamou. E eu creio que faz parte desta nossa fé, é exatamente entender que nós não somos melhores e por isso fomos escolhidos, justificados, mas porque assim o grande amor de Deus veio por nós.
É tão difícil de entender isso porque nós fazemos o tempo todo esse tipo de separação, esse tipo de escolha. Quem eu vou convidar para a minha festa? Quem eu vou ajudar? Quem eu vou isso? Quem eu vou considerar meu amigo? E aí a gente começa a fazer umas contas lá na cabeça. Lá. E muitas vezes nós amamos aquele que é mais fácil de amar, aquele que vai trazer maior benefício para nós, aquele que nós consideramos, não, esse aí é mais importante. Deus não fez assim. Esse fato também é muito importante para nós nunca acharmos nem bons demais, mas também nós nunca nos acharmos ruins demais. Ah, Senhor, eu não posso ser justificado. Olha quem eu sou. Olha os meus pecados. Olha o que eu fiz hoje. Mas você não foi escolhido porque você fez ou deixou de fazer, mas porque assim o Senhor Deus quis. E aquele que chamado, a vocação eficaz, é a última aula, também justificou. Ah, então eu sou justo. Não, ele te declarou justo. Menos, você é um pecador, mas você foi declarado justo a partir da ação do Espírito Santo na sua vida. Deus também vai te transformar e você vai cair nesse processo de salvação, de santificação. E nós vamos nos tornar cada vez mais, puros diante de Deus. É assim o caminho. Bom, a partir do ponto 2, então, sempre vai voltar esse tópico, mas acrescentando alguma coisa a mais. Em resumo aqui, o que a gente não pode deixar de sair daqui sabendo é exatamente isso. A justificação é uma obra imediata, é um ato imediato, é algo que acontece em um momento. A partir daquele momento, não perde mais, agora é justificado, agora não é mais justificado. E essa justificação é um ato de Deus, exclusivamente de Deus. Não dependeu de quem o Senhor acha que nós somos, ou das nossas próprias obras, ou até mesmo da fé que nós tivemos. Depende exclusivamente de Deus. A justificação é de Deus, Ele nos justificou. 2 Coríntios 5, 19 e 21, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra de reconciliação. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, não imputando aos homens as suas transgressões, não nos considerando culpados. Jesus, sim, esse sofreu as consequências do pecado, da morte, para que nós pudéssemos ser feitos justiça. Ainda Tito 3, 5 a 7, não por obras de justiça praticadas por nós, segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador, renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então ali está frisado um pouquinho em negrito, segundo a sua misericórdia. E é bem claro ali, Olha como começa o versículo. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. O que aconteceu? Fomos justificados, lá o finalzinho, justificados por graça e nos tornamos seus herdeiros. Ponto 2. A fé, assim recebendo e assim se firmando em Cristo e em sua justiça, é o único instrumento da justificação. Ela, contudo, não está sozinha na pessoa justificada, mas sempre anda acompanhada de todas as demais graças salvíficas. Não é uma fé morta, mas a fé que age pelo amor. Lembra daquela frase? A gente já falou aqui.
algumas vezes talvez, justificados pela fé somente, mas não pela fé sozinha. Qual que é a ideia dessa frase? É que a partir da fé, outras coisas podem e devem vir acompanhadas, né? A fé sem obras é morta. Então nós aqui vamos esbarrar, né, nesse princípio que poderia ser um grande empecilho nessa doutrina que nós estamos ensinando agora, que é a pessoa dizer: então eu fui justificado, estou declarado justo, não sou condenado, eu vou sair e vou aproveitar a vida. Mas não, nós somos justificados pela fé, mas essa fé, ela anda acompanhada das demais graças, ou seja, é uma fé que age pelo amor. E aí vem, pelo amor de Deus, por termos sido salvos por Deus. Uma fé que busca andar nos caminhos de Deus, servir a Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Como que nós somos justificados? Daqui a pouco vai falar sobre a operação do Espírito Santo, mas nós somos justificados mediante a fé, ao que nós cremos. Lembra que eu falei no início? A fé é crer na verdade, crer na palavra de Deus. Fé, se não tiver obras, por si só está morta. Ponto 3. Cristo, por meio da sua obediência e morte, pagou plenamente a dívida de todos os que são assim justificados. Em lugar deles, fez a seu Pai uma satisfação própria, real e plena. Contudo, como Cristo foi pelo Pai dado em favor dos justificados, e como a obediência e a satisfação dele foram aceitas em lugar deles, ambas livremente, e não por qualquer coisa neles existente. A justificação deles provém unicamente da livre graça, a fim de que tanto a perfeita justiça como a graça abundante de Deus possam ser glorificadas na justificação dos pecadores. Lembra que eu falei? Os tópicos vão repetindo, acrescentando alguma coisinha a mais. E aqui diz então que Cristo, por meio de sua obediência e morte, pagou plenamente a dívida. Sempre a gente lembra, né? Por que nós somos, por que Deus, quando olha para nós, Ele olha e diz: não, você está justificado. Porque Ele não olha para nós, para os nossos pecados. Ele olha para a obra de Cristo, para uma dívida que foi paga. Então nós não precisamos pagá-la, porque ela foi paga por Cristo. E mais uma vez repete: não por qualquer coisa neles existente, ou seja, em nós, né? A justificação provém unicamente da livre graça. Livre graça de Deus. Romanos 5. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É importante, às vezes a gente lê alguns textos tão rapidamente, né, e não paramos. Cristo morreu por nós, porque nós tínhamos uma esperança, porque nós colaboramos e nós éramos alguém que Cristo merecia Cristo morrer por nós. Não, nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos salvos por Ele, salvos da ira. Por Ele, salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos.
Nós somos salvos por Deus, eu sempre falo, né? Salvos da ira de Deus. Eu sou salvo dele mesmo. Por quê? Porque nós merecíamos, desobedecemos, merecíamos ser levados à morte. O pecado, né? Não é culpa de Deus, o pecado gerou a morte. E quem executa o juízo é o Senhor. Mas em Jesus nós somos salvos da ira de Deus. Salvos da ira. 4. Deus, desde toda a eternidade, decretou justificar todos os eleitos, e Cristo, no cumprimento do tempo, morreu pelos pecados deles e ressuscitou para a justificação deles. Contudo, eles não são justificados até que o Espírito Santo, no tempo próprio e de fato, lhes aplique os méritos de Cristo. Aqui ele vai falar sobre a conversão. A justificação ela vem quando? Desde a eternidade. Deus decretou aos eleitos que eles seriam justificados. Quando ela se cumpre com Cristo, que morreu e ressuscitou. A possibilidade dela acontecer foi a partir de Cristo. E quando ela se concretiza, ela se efetua no tempo próprio do Espírito Santo, assim toca no coração. Então você percebe aqui que eu até grifei de amarelo, Deus, Jesus e Espírito, a Trindade, né? Deus Pai desde a eternidade, Cristo morreu. Então o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, embora sejam sempre um só Deus, estão todos juntos, mas as funções aqui são bem determinadas, bem escritas. E o fato aqui então, irmãos, nós percebemos a necessidade da pregação, porque muitos ainda não foram tocados pelo Espírito Santo. Esse que no tempo próprio, né? Essa pessoa que no tempo próprio vai se converter, vai chegar a Cristo e ele assim será justificado de fato aqui. Os méritos de Cristo serão aplicados nessa vida. Versículo Tito 3, 4 a 7. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então, no momento certo, né? Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que é a nossa conversão. 5. Deus continua a perdoar os pecados dos que são justificados, embora nunca possam cair do estado de justificação, porém, contudo, por seus pecados, incorrer no paternal desagrado de Deus e ficar privados da luz de sua graça, até que se humilhem, confessem os seus pecados, peçam perdão e renovem a sua fé e o seu arrependimento. Esse ponto 5 foi o que nós falamos quando cantamos. A justificação é uma vez só. Se o Espírito Santo agiu na vida de alguém e ele se converteu, ele não vai perder essa conversão. Mas o que pode acontecer? Não cair do estado da graça, mas por causa dos pecados, desagradar a Deus. E aqui ele fala, privados da luz de sua graça, comparado ao que Davi falou, né? Enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos envelheceram, a tristeza no meu coração. O ímpio, ele peca e ele tem felicidade no seu pecado. O cristão, em alguns momentos, ele cai, ele peca. Pode até que em determinado momento ele tenha uma sensação de falsa alegria, mas no silêncio Deus fala. E aí vem o abatimento, a tristeza que nos remete ao arrependimento, a confissão e a volta para o Senhor. Se humilhe, confesse,
renovem a sua fé e o seu arrependimento. Nós podemos ser renovados por Cristo. Passe aí, Thales. Travou no último. Mateus 6,12. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Então, se os textos falam sobre a oração pedindo perdão, é porque exatamente assim que nós somos pecadores, todos os dias precisamos pedir perdão a Deus. Em algumas situações, vamos, sim, infelizmente, cair em determinados pecados, que não deveríamos, né? E olha o que diz 1 João sobre isso, 1 João 2. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Uma afirmação forte aqui, né, irmãos? Essas coisas vos escrevo para que não pequeis. A Bíblia, ela é um manual de vida. Se a gente seguir a Bíblia, a gente vai evitar o quê? O pecado. Muitas coisas podemos evitar seguindo a Bíblia. E não basta conhecer, né? Praticar. Essas coisas vos escrevi para que não pequeis. A Bíblia foi escrita para que nós estejamos alcançando a santificação, para que nós estejamos vivendo a sabedoria de Deus e não a sabedoria do mundo, para que quando nós estivermos em dúvida a respeito de alguma coisa, nós tenhamos aonde recorrer à verdade. O mundo é tão confuso, todo dia eles estão mudando. O que é certo hoje e amanhã já não é certo mais. Então, está difícil para o mundo, até para o mundo viver no mundo. Porque um dia se cobra uma coisa, outro dia se cobra outra. Não é isso que a gente tem visto? Mas o cristão, ele sempre sabe, segundo a palavra, o que é o caminho, o que é a verdade e o que não é. Tem que mudar. Não tem que atualizar a Bíblia, né? Nós que precisamos nos renovar perante a palavra. E aqui diz que nós temos advogado, ou seja, nós temos a quem recorrer. Pequei, preciso do perdão. Último ponto. A justificação dos crentes sobre o Antigo Testamento era, em todos esses aspectos, uma e a mesma justificação dos crentes sobre o Novo Testamento. Né? Pode haver alguma dúvida em relação, né? Mas Jesus não tinha vindo ainda, como que era? Aí a gente percebe que sempre, por exemplo, aqui nós temos um texto de Gálatas 3, de modo que os da fé são abençoados como com o crente Abraão. Abraão é pai da fé. E nós temos, e sempre entendemos que os do Antigo Testamento, eles olhavam para frente, para aquilo que iria acontecer, Jesus queria vir, né? Hoje nós olhamos para trás, que Jesus veio, que Jesus morreu pelos nossos pecados. E todos nós olhamos para frente, para a glória, para o momento em que nós estaremos assim, realmente, na presença do Senhor. E aí teremos o quê? Paz com Deus. Temos paz com Deus. Por que nós temos paz com Deus? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. É isso que diz lá Romanos 5, né? Então, porque nós somos considerados justos. E repare que a gente muitas vezes fica pensando, meu Deus, quando eu chegar no céu, né? Será que eu estou preparado? Está. A partir do momento que você foi resgatado, salvo, chamado, você é um convertido, você está preparado. Mas eu queria estar assim numa reunião de oração no dia que Jesus voltar. Não pode até ser, mas às vezes não significa muito você estar numa reunião de oração. Se você tiver com o pensamento lá, não sei aonde, né? Ou se você não for salvo, você pode estar num lugar de crentes. Então, o que é que nós precisamos da conversão? Estar com Cristo.
Esse Cristo, como Hebreus nos diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Irmãos, eu falei bem rapidinho, né? Mas eu acredito que dá para a gente ter uma luz nesse sistema. Porque é um tópico, se a gente for estudar bem devagarinho, a gente vai ficar em cada tópico desse uma semana estudando. E hoje eu acredito que seus irmãos perceberam, como eu disse, né? É um tópico bem explicativo da justificação. Essa sequência fala muito bem. É um ato de Deus, não por mérito, mas é exatamente o contrário disso. É Deus nos tornar justos. Não é que ele procurou o justo, escolheu. Não. Ele nos torna justos. E o que é tornar justo? Nós somos santos a partir do momento? Não. Nós somos vistos por Deus como santos. Quando ele olha para mim, quando o Senhor olha para mim hoje, ele não vem apontando o dedo, você fez isso, você falou aquilo, você pensou isso. Não, ele vem e fala, olha ali, Jesus morreu por esse miserável aí, né? Jesus morreu por esse pecador. E ele é um justo. Então isso aí é um tópico que nos vai dar liberdade para fazer o que quiser? De forma alguma, nunca. Aqueles que pela fé são assim, tomam conhecimento dessa verdade, pela fé e por amor, desenvolve essa verdade com as outras demais coisas que estão aí, que nós estamos estudando. Vão orar, vão buscar a Deus, vão praticar as coisas boas, vão andar no caminho de Deus. E se porventura pecar, vão se arrepender dos seus pecados, vão se voltar a Deus. Mas é sempre graça de Deus. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Ninguém, porque é Deus quem os justifica. Deus assim então nos abençoe.